A partir da elaboração freudiana sobre a ansiedade, torna-se necessário aprofundar a distinção entre situação traumática e situação de perigo, tal como formulada em Inibição, Sintoma e Angústia. Freud, 1926. Freud afirma que a ansiedade está estruturalmente ligada ao desamparo, e esse desamparo não é apenas um acontecimento ocasional da vida, mas a condição originária do sujeito, já indicada no Projeto para uma Psicologia Científica, Freud, 1895. O recém-nascido é radicalmente dependente do outro para sobreviver. Essa dependência inaugura a experiência de vulnerabilidade que servirá de modelo para futuras situações de angústia. Quando Freud fala em situação traumática, ele se refere a um estado em que o eu é invadido por uma quantidade de excitação que não consegue ligar ou elaborar. Essa invasão produz desamparo psíquico. A ansiedade automática é, nesse contexto, a reação direta a esse excesso. Ela não é deliberada nem mediada, é resposta imediata à impossibilidade de controle. Essa concepção articula-se às formulações de Além do Princípio do Prazer, Freud, 1920, onde o trauma é entendido como ruptura na capacidade do aparelho psíquico de dominar as excitações. Contudo, Freud introduz uma distinção decisiva. A ansiedade não se reduz à repetição passiva do trauma. O eu, que anteriormente experimentou o trauma de maneira passiva, passa a reproduzi-lo de forma atenuada como sinal. Surge a noção de angústia-sinal. A ansiedade deixa de ser mero efeito da excitação e passa a ser instrumento defensivo do eu. Ao antecipar a possibilidade de uma situação traumática, o eu produz angústia como advertência, mobilizando mecanismos de defesa para evitar a repetição do desamparo. Esta diferenciação é central na segunda teoria freudiana. O perigo, nesse contexto, não precisa ser externo. Freud mostra que os perigos internos variam ao longo do desenvolvimento, mas mantêm uma característica comum: envolvem a perda do objeto ou a perda do amor do objeto. Na infância, o perigo fundamental é a perda da mãe enquanto objeto protetor. A criança depende dela não apenas para a satisfação das necessidades biológicas, mas para a proteção contra o desamparo. Em O Futuro de uma Ilusão, Freud, 1927, Freud retoma essa ideia ao indicar que a figura parental encarna a proteção contra os perigos do mundo. Com o desenvolvimento do complexo de Édipo, o perigo assume novas formas. A ameaça de castração, discutida em O Eu e o Id, Freud, 1923, introduz um novo tipo de angústia, não apenas a perda do objeto, mas a perda de parte do próprio corpo ou da posição desejante. Posteriormente, com a formação do supereu, a angústia pode assumir caráter moral, relacionada ao medo da punição interna. Freud observa que a ansiedade envolve sempre uma estimativa do eu acerca de sua capacidade de enfrentar o perigo. Se o eu percebe que não dispõe de recursos suficientes, emerge o desamparo. É nesse sentido que a ansiedade pode ser compreendida como reação à separação. A perda do amor do objeto protetor reativa a experiência primordial de desamparo. A angústia de separação não se limita à infância. Ela pode reaparecer em diversas etapas da vida, sempre que o sujeito percebe a ameaça à continuidade do vínculo. Importa sublinhar que nem toda ansiedade está vinculada a um trauma conscientemente reconhecido. Muitas vezes, o que se repete é a estrutura do desamparo, não o evento histórico específico. A ansiedade automática decorre da irrupção de excitação. A ansiedade sinal é resposta antecipatória. Essa formulação permite compreender que a ansiedade não é apenas sintoma patológico. Ela é elemento constitutivo do funcionamento psíquico. Ela marca a vulnerabilidade estrutural do eu diante das exigências pulsionais, das perdas objetais e das imposições do supereu. Ao mesmo tempo, ela revela a tentativa ativa do eu de preservar sua integridade. A teoria freudiana da ansiedade mostra que a angústia é inseparável da condição humana. Ela acompanha o sujeito desde a experiência originária de dependência até as formas mais complexas de conflito interno. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas.
A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.